la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele, Gabriel Divan. E aí, Gabriel Divan, como é que tu tá? Tamo bem, né, cara? Tivemos que tocar a barca aí, né? Tivemos que carregar o piano essa semana. Felipe Abal vai para os camarotes, né? Lá onde está Taylor Swift e o sogro, né? E coisa parecida, e fica bebericando alguma coisinha enquanto o episódio acontece aqui. Tem técnicos que dizem que olhar de cima, né, ele tem uma outra visão, não sei o que, eu acho que é desculpinha, meu, o cara tem que ficar lá embaixo berrando. Isso, eu quero ouvir, né, eu gosto muito quando tu consegue ouvir, assim, o técnico gritando e coisa, xingando, parece palavrão e tal, eu sou muito fã. Pois é. Bom, brincadeiras à parte, estamos aqui num Vira Casacas, onde Felipe pediu um desconto, né, pediu para tomar um quisuco, e quem toca a barca sou eu, mas é claro, não estou sozinho, estou com uma convidada muito especial, uma convidada que retorna ao Vira Casacas, que sabe é tudo, e Felipe, esse negócio assim, ó, é PEC da bandidagem, é PEC para tentar mudar a questão do foro privilegiado, é tentativa de construir uma lei de anistia, depois uma lei de anistia parcial, depois uma lei de anistia que mexe na dosimetria da pena, depois uma lei da... Cara... Meu Deus. É PEC. A questão é o seguinte, o pessoal sabe o que é PEC. PEC. É, Gabriel PEC. Né? O pessoal sabe o que é PEC? Bom, se não souber, vai saber mais do que nunca, porque estamos aqui com uma professora que é didaticíssima. É a chamada #aulas. Muito bom, cara. Estou muito curioso para ouvir. Né? Preciso também, né, dar uma renovada nos meus conhecimentos. Não, e o engraçado é que a gente grava o episódio, e aí o Brasil não nos permite ter qualquer tipo de margem de segurança, né? Porque falamos sobre o que aconteceu semana passada, né? Ascensão e queda da PEC da bandidagem, né? Em 3 dias. E aí logo depois vem uma tentativa de outra coisa, e já vem mais discurso sobre anistia, mais tentativa de recalchutar outras PECs. Meu Deus do céu, cara. É complicado. É por isso que a gente precisa correr contra o tempo aqui. E é por isso que a gente precisa também do apoio de quem está nos ouvindo, né? Porque nós temos que gravar mais episódios. Eu achei que tu ia dizer que já que a gente vai correr, a gente usa uma cueca insider. Também. Também. Não, mas precisamos do apoio. Inclusive, eu queria agradecer aí o pessoal todo que atendeu o chamado, olha, surpreendente. Sabe quando o cara tenta dar a chamada incerta? E não é insider, tá, pessoal? Essa também, mas é incerta, né? Eu falei no último episódio, pô, quem ouviu até o fim, eu quero ver aqui, ó. Aí eu lancei o código, lancei o feitiço ali, lancei o sigilo ali. E aí o pessoal respondeu, cara, uma galera nas redes sociais foi lá e cravou, vira 450, e digo mais, e pá, e começou a falar. Então, muito obrigado aí pra todo mundo que ouve até o fim. Prova que o pessoal ouve os vivas, ouve os salves, o pessoal compartilha, né? O pessoal toma até a última golinha, sabe, aquela coisinha assim. E no final sobra aquele molhozinho, o pessoal pega um pão de sanduíche e ainda passa no prato. Dá aquela muito puteadinha assim, só pra usar. Muito Exato, bom. Mas vamos lá, ó. Falando nisso, pessoal, apoie de um jeito que é muito simples. Primeiro jeito de apoiar o Vira Casacas, compartilhe. Espalhe a palavra. Comente lá nas nossas redes. Siga a gente no Blue Sky, siga a gente no Instagram, ativa o sininho no YouTube, vai lá nas plataformas de áudios, aqui das melhores às piores, das boas às más caráteres, né? E você vai lá e segue o Vira Casacas e comenta lá, todas têm para comentar também, dá sua sugestão, faz sua pergunta, comenta alguma coisa que você achou interessante, ou tenta apontar alguma coisa que você quer debater, enfim, né? Ajude o Vira Casacas a cada vez mais ficar consolidado dessa maneira, que é aquilo que eu falei também, né? Diminuir a sua
pegada de coisa ruim na internet. Então, né? A pegada de merda. A pegada de merda. Então faz assim, ó, espalha Vira Casacas para cada vez que sentir vontade de compartilhar alguma coisa de algum mesacast, né, horroroso de nazistas, né? Muito bom, cara. E além disso, né, se sobrar ali, ó, 5 pilas por mês, tivesse, eu disse, poxa, esse mês sobrou aqui 5 pilas por mês, sempre eu tenho essa possibilidade. Cogite colaborar com a gente também, né? Vai lá no apoia.se/viracasacas ou na aurelo.cc, ou se você quiser ainda, pode fazer um pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com. 5 pilinhas pra gente. A gente nem pede mais, nem precisa mais. Quero mais, quero dar aqui, quero que seja 14,75. Pode também, né? Tanto no Apoia quanto na Aurelo, quanto no Pix, você pode editar então e mandar pra gente, porque tudo que pinga, cada gotinha faz uma diferença gigante aqui pra gente poder manter, né, o podcast no ar, com toda a sua qualidade, debatendo todas as PECs, né, todas as estripulias que acontecem por aí. Gotinha, né? De gotinha em outra, a gente vai enchendo o pint, né? Então apoie o Vira Casacas, apoie os programas preferidos, os canais, os fanzines, né, as newsletters, tudo que você consome de um jeito, nossa, estou esperando isso aí essa semana, tomara que ela escreva aquele texto, tomara que ele publique aquele vídeo, tomara que esses dois, né, venham com mais um podcast bacana, e aliás mais vários, né, porque tem as nossas colunas e tudo mais. Então se você tem o Vira Casacas como parte da sua semana, não custa cogitar apoiar a gente, é muito importante para a nossa sobrevivência. Perfeito, Gabriel Divan. Agora vamos lá que eu quero ouvir vocês. Vamos lá, o senhor, por favor, pega aqui a pulseirinha e sobe até o setor 3 laranja ali. Enquanto isso, obrigado, né, eu vou lá pro vestiário lá. Minha gente, ouvintes do Vira Casacas, tudo tranquilo então? Pois é, como você já escutou aí na abertura, o nosso querido pai fundador, Felipe Abal, está de molho. Ele foi para os boxes, ele foi para o banco de reservas ali, mas não por defeito técnico, e sim porque ele tá mancando um pouquinho, né, aquela coisa, pediu para ir pro chuveiro antes, né, aquele negócio todo. Mas enfim, não estou aqui sozinho para chatear vocês, não estou aqui sozinho para ficar num monólogo bastante incomodativo, ao contrário, eu estou muitíssimo bem acompanhado, eu estou bem acompanhado por ela que já esteve no Vira Casacas, no nosso episódio 411. Pode ir lá escutar, você sabe que o Vira Casacas está em todas as plataformas aí, até naquela que a gente não gosta muito porque eles não gostam da gente, né? Tem isso também. A gente está em todas elas e você busca lá pelo nome dela, pelo Vira Casacas 411 e ela aparece, e eu havia prometido para ela que ela ia voltar aqui para falar de coisas mais agradáveis, porque daquela vez, né, a gente fez um programa muito bom, até hoje é muito elogiado, mas a gente falou de coisas desagradáveis. Agora vamos falar de uma coisa que é mais agradável, às vezes não, mas com certeza é uma coisa que ela entende como ninguém. Eu estou falando da nossa convidada da semana, Letícia Crois. Doutora Letícia, como vai? Oi, Gabriel, boa tarde para todo mundo que nos ouve hoje. Queria mandar uma mensagem para o departamento médico aí, para o Abal ficar melhor. Eu estou um pouco, quase difícil no Brasil a gente dizer que eu estou esperançosa, né? Porque aqui a situação muda a cada 15 minutos, pode ser que tenha uma novidade tenebrosa vindo do Congresso Nacional. Mas, agora que a gente para gravar esse programa, já paramos sabendo que o Senado rechaçou a PEC da bandidagem, a PEC da blindagem, que é um dos temas que a gente vai falar, né? Então, esperançosa, com cautela, mas com esperança. Eu fico feliz de poder voltar, confesso que com certo receio que eu fiquei da última vez, pensei, será que vão me chamar de novo, né? Falei tanto e falei de coisas tão complicadas, então fico feliz de poder voltar para falar de outras coisas boas e ruins, mas de qualquer maneira
talvez um pouco mais leves, né, do que o assunto que nós tratamos da última vez. Não, sem dúvida nenhuma, mas eu vou insistir nesse ponto, Letícia. Foi um programa muito bom e ele é muito comentado, assim, muita gente, né, sentiu o impacto, veio conversar com a gente, né, expôs coisas, foi muito interessante. A tua coragem, né, em participar. Eu falei pro Felipe, a gente precisa de uma mulher, ele precisa de uma mulher de coragem e que entende do riscado e que está envolvida aqui nesse meio acadêmico para tratar daqueles assuntos, mas ela está envolvida no meio acadêmico também para tratar de outros assuntos. Eventualmente, Letícia, alguém não escutou o último programa, alguém não conhece o teu trabalho, então é praxe aqui no Vira Casacas, por mais que alguns convidados, né, retornem e tudo mais, a gente sempre pede para que a pessoa se apresente. Então faça aquela apresentação assim para eventualmente a galera ficar sabendo, né, por onde tu anda, por que caminhos tu trilha. Pode ser currículo Lattes, bem formal, pode ser bem informal, a gente não exige nenhum pré-requisito de resposta aqui, te apresenta do jeito que tu quiser. Bom, então eu sou Letícia Kreutz, eu estou em Curitiba, infelizmente, porque nem sempre é fácil estar aqui em Curitiba. As pessoas até se impressionaram que houve manifestações em Curitiba no domingo. Eu sempre falo, tem ali um 25% de gente aqui que ainda tenta resistir, não é fácil. Eu me formei, fiz meu mestrado e meu doutorado na Universidade Federal do Paraná, e eu fui professora substituta de Teoria do Estado e Direito Constitucional na UFMG e na UFPR. Então, já fui substituta nas duas instituições. É isso, assim, eu pesquisei gênero no mestrado, e por isso vocês me chamaram da outra vez, e pesquisei democracia no doutorado, acho que é por isso que eu tô aqui hoje. Olha, dois temas assim, né, que quase não dão pano para manga, né? Quase não dão faísca, assim. Enfim, queria lembrar que no grupo do Vira Casacas, né, no nosso grupo do Inner Circle, né, da central de comando ali do Vira Casacas, o nosso querido Gui Toscan, que é o nosso designer e muito mais, ele também salientou isso. Ele disse assim, olha, Curitiba aqui, né, estamos falando lá do domingo dos protestos contra a PEC da bandidagem e outras coisinhas mais, né, que a gente vai falar também. Ele disse, olha, por incrível que pareça, em Curitiba está tendo protesto. Eu vou dizer, Letícia, que eu também fiquei surpreso porque Porto Alegre estava marcado uma coisa que ia ser mais ou menos assim, o temporal da Bíblia, do cataclisma, do arrebatamento, da destruição total, e estava aquele clima meio complicado, né? Ia ter jogo, no caso ia ter Grenal, no final da tarde, então assim, parecia que ninguém ia sair de casa, né, no início da tarde para fazer a manifestação. Foi uma nesga de possibilidade de não chuva abrir, e a manifestação foi bem interessante também, o que também diz respeito ao que a gente vai falar, porque dá para dizer que sim, né? A Letícia começou o programa se dizendo esperançosa, e eu vou reafirmar esse tipo de coisa no instante em que a gente está sempre muito caído, né? O pessoal sempre quer falar que tá ruim, que não vai dar certo e tudo mais. Bom, se você não percebeu que sim, a classe política sentiu, Galvão, né? E sentiu bem algumas das manifestações, o tamanho, a intensidade e o burburinho que deu isso tudo, você é aquele tipo de coisa, né? Você gosta de sofrer por antecipação, você quer dar uma descarga, né, de energia negativa ali, o que não é o nosso caso aqui. Mas bem, temos alguns assuntos aqui para conversar. E a gente está falando com uma pessoa versada em democracia, uma pessoa que tem experiência na trilha do direito constitucional, tem discussão para dar e vender sobre essas questões. E eu começo então te perguntando, Letícia, uma coisa um pouco mais genérica, mas certamente uma coisa que permite muito debate, permite muita abrangência aqui. Tu não tem achado estranho, ou eu pelo menos tenho achado estranho, curioso, algo assim, né? Não surpreso, eu diria, mas curioso, a forma como a Constituição e os direitos constitucionais estão sendo reivindicados por um pessoal que costumava ser justamente refratário a eles, né? Eu não quero dizer que uma esquerda
digamos assim, tem o monopólio do brado pelos direitos fundamentais, pela Constituição, a gente pode abrir o leque e dizer que, sei lá, o campo progressista, talvez, né, tenha sempre encampado isso. No Brasil, a Constituição, ela trouxe também essa lufada de esperança. A gente vinha de uma ditadura, todo mundo, né, quem não lembra, os coroas que nem eu que lembram, mas quem certamente foi atrás já viu aquela imagem, o doutor Ulisses, né, meio que proclamando que os tempos eram outros. E aí, desde então, a gente tem um campo progressista que costuma bater na tecla de que é preciso respeitar a Constituição, é preciso fazer valer os direitos constitucionais, a democracia a partir dos parâmetros constitucionais. E o que a gente está vendo nos últimos anos, não só no Brasil, é uma coisa meio maluca, uma coisa meio contrária, né? Tem outro país aí, né? Não sei, eu vou citar a título de exemplo, assim, né? No ar, assim. Tem um outro país aí em que os caras, eles estão basicamente tentando defender o direito constitucional de todo mundo ter armas, inclusive para que a própria pessoa que está defendendo o direito, ela tome tiros, né? É o métier dos caras, né? No nosso país, Letícia, tem um pessoal aí que de uma hora para outra está muito preocupado com direitos fundamentais, direitos constitucionais, está muito preocupado até mesmo com saúde e com condições de cumprimento de pena, né? É uma coisa fantástica, assim, essa reivindicação, essa defesa, essa neodefesa da Constituição agora por todo mundo, né? Que de uma hora para outra acordou e de certa maneira percebeu que essas coisas são importantes, né? Liberdade de expressão virou um negócio assim que é para botar, né, num cartaz assim, né, e erguer na praça. Que coisa interessante, né? Veja, eu até quero só fazer um disclaimer aqui, um esclarecimento. Eu sou super pessimista. Assim, eu sou uma pessoa inerentemente pessimista. Eu sempre acho que tudo vai dar errado o tempo todo. E talvez isso seja porque, já que você trouxe o futebol, porque eu torço pro Coritiba. Uma pessoa que torce pro Coritiba, ela se habituou com o sofrimento, com o pessimismo, né? O time tá ganhando, você pensa, vai tomar virada. É impossível você crescer nessas condições que eu cresci e ser otimista. Então eu sou pessimista quanto ao Congresso Nacional, mas hoje, né, a gente tem que celebrar as pequenas vitórias. Então hoje eu estou com aquele pingo, né, de esperança de ver que eles têm medo, né, eles têm receio também. Então isso é importante para a gente até valorizar, né, esse elemento da democracia que é o povo poder cobrar, né, ainda que de uma maneira que talvez não seja o que a gente espera, almeja, né, ter que ficar saindo na rua, é cansativo, demanda, né, da população. Mas, se é assim, tudo bem, a gente vai sair para cobrar. Mas quanto a essa reivindicação, né, de direitos fundamentais, é bastante interessante, né, esse movimento, que demonstra que muitas vezes setores da nossa sociedade e também dos nossos congressistas estão preocupados em garantir o deles. O que não é nenhuma novidade, né? Há um elemento assim, de autopreservação e de, como diz a minha querida orientadora, a professora Eneida Desirra Salgado, se o fubá é pouco, meu pirão primeiro. Então, eles têm um senso, né, de proteção ali deles mesmos, de encampar demandas que normalmente não são deles, quando isso pode ser utilizado para alguma finalidade, né, pode ser instrumentalizado, que é bastante corriqueiro, né? E essa semana a gente viu aí nesses últimos dias, né, não só nessa semana, mas nós vimos algumas manifestações disso, né, seja em relação à anistia, seja em relação a essa PEC da bandidagem, na minha opinião, mas da blindagem, né, a anistia, a instrumentalização ali de temas que normalmente eram tratados por setores progressistas, de pensar na dosimetria de penas, né, qual é o tamanho da pena que um sujeito condenado no Brasil vai ter que cumprir. Em muitos casos, a gente vem falando sobre isso há quantos anos, né, Gabriel? A gente fala sobre isso, que um sujeito que às vezes praticou o furto de um shampoo está preso, e daí você vê um recurso extraordinário julgado lá no STF, um HC desses caras, né, um habeas corpus lá no STF, e aí você vai olhar o que essa pessoa fez, que crime ela cometeu, porque isso está aqui no STF, para a gente tratar disso. E aí o crime foi esse, furtou um shampoo. E essa pessoa está presa em regime fechado. E assim, coincidentemente, se você olhar na semana ali do julgamento
desse núcleo golpista no STF, o próprio Fux negou um habeas corpus de um furto nesse nível, assim, um furto ridículo, que o Fux que acha que não é golpe, né? Enfim, veja a complexidade desse tema, né? Mas quando a gente pensava em falar, olha, tem penas no Brasil que são desproporcionais, tem pessoas que estão em regime fechado e não deveriam estar, porque isso não vai ressocializar, isso não vai trazer uma melhoria para a sociedade. Muitas vezes você está criando uma escola do crime com esse sujeito que cometeu um crime, né, leve, e a gente coloca ele num presídio e, enfim, ele aprende ali, né, com a criminalidade, ele até ingressa aí numa organização criminosa em razão disso. Quantos anos a gente fala isso, né, que é necessário repensar nosso sistema. Nosso sistema, ele é uma máquina de moer gente. Qual era a resposta dessas pessoas? E qual é a resposta, em muitos casos ainda? Bandido bom é bandido morto, se não queria estar preso era só ter cumprido a lei, e assim por diante. Até o ponto em que quem descumpriu a lei, ou quem, enfim, violou aquilo que se espera, né, de um convívio social razoável, são os aliados deles. E aí o bandido bom não é mais o bandido morto, é o bandido anistiado, ou, né, depois de um certo momento ali em que eles perceberam que o tema anistia não passaria e não seria aceito pelo STF, vieram com aquela ladainha ali, arquitetada pelo Temer e pelo Aécio e pelo Paulinho da Farsa, os 3 cavaleiros do Apocalipse, de chamar de dosimetria da pena. Um eufemismo para dizer que eles iam tirar essas pessoas de qualquer maneira. Veja, a gente tem essa instrumentalização, né, do que é disposto, do que é garantido na nossa Constituição, porque nesse momento essa pauta é relevante para eles, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que se você questionar essas pessoas sobre o macro, né, se a gente sair da papuda e olhar para os outros presídios, eles continuam achando que tem que ter condições mínimas, alimentação adequada, reforma, banheiro digno, banho digno, atividades para essas pessoas fazerem dentro do presídio, trabalho, o famoso auxílio reclusão, que é uma madeira de piroca do passado, né, que tanto se falou do auxílio reclusão em outras eleições. Será que essas pessoas vão continuar tratando desse tema da mesma maneira? Ou será que isso está restrito? Para mim, isso está restrito a quem está na papuda. Eles não estão nem aí para nenhuma outra pessoa, né, ou para nenhuma outra condição dentro do nosso território. E em relação a essa dinâmica, né, de proteção ou não de direitos fundamentais, eu sinto que a liberdade de expressão para eles, né, eles seguem tratando um pouco mais de direitos, digamos, de primeira geração, de primeira dimensão, né, direitos de liberdade como se fossem absolutos, como se fossem intocáveis, aqui também, não só nos Estados Unidos, mas aqui também, até o momento em que isso toca um deles. A partir do momento que isso toca um deles, que a gente viu, né, nos últimos dias aí com o assassinato do Charlie Kirk, né, e a repercussão em torno disso. É um sujeito que sabidamente falava que o preço a se pagar, né, para se ter a liberdade era que haveria algumas mortes por arma de fogo anualmente, e ele estava disposto a pagar esse preço. E pagou com a própria vida, o que é terrível. Honestamente, não desejo a morte de ninguém, mas também não vou chorar por aqueles que têm essa visão, porque a minha visão é completamente oposta, né? E esse discurso também tentou ser incorporado aqui, né? A gente viu esse discurso vindo muito forte, né, para o Brasil também, em torno de porte de arma e tudo mais. Então, o que acontece é que há, para mim, uma separação, eles continuam no enfoque em direitos de liberdade, e esses direitos para eles são sagrados, universais e tudo mais. Mas, em relação aos direitos sociais, aqueles direitos que o campo progressista historicamente reivindica, né, que vão tratar ali de melhores condições de vida, né, de melhores condições de saúde, de lazer, de alimentação, de moradia, e até mesmo para as pessoas, né, em situação de encarceramento, esses direitos não são universais, não são prioritários, não merecem ser protegidos, a não ser quando eles entendem que há uma situação de injustiça. E aí sim eles vão reivindicar esses direitos, né? Então eles continuam instrumentalizando a Constituição.
Não vejo eles como grandes defensores de direitos fundamentais, a não ser de uma forma utilitária, né? Eles são utilitaristas com a Constituição, na minha leitura. Olha, eu gostei desse termo que tu usou, utilitaristas com a Constituição, mas eu vou me permitir insistir só um pouquinho aqui, porque eu quero que a gente converse pelo menos sobre 3 temas, né? A questão da PEC, da bandidagem, nós vamos chamar assim, porque é isso aí, né? Aqui não sei rodeios aqui. Falar pelo menos rapidinho, né, dessa questão de que tentaram embutir também via PEC o fim do foro privilegiado, que agora se deram conta de que às vezes não é privilegiado e às vezes é, enfim, a gente vai falar. E também comentar um pouquinho sobre a questão da anistia, sobre esse prisma constitucionalista e tudo mais. Mas eu queria te ouvir ainda um pouco mais sobre essa questão, porque a mim fica assim uma coisa tão engraçada, uma coisa tão pitoresca, porque a gente tem esses antigos, vamos dizer assim, né? Essa velha guarda aí da malandragem, essas raposas aí. Olha que encontro, né? De gerações antigas e intermediárias, tu acabou de citar, né? Paulinho, né? O símbolo maior do peleguismo latino-americano, juntamente com Aécio, né? Esse personagem que ressuscitou dos mortos. E ressuscitou ao lado, justamente, né, do grande mestre das trevas, né, o castelvânico ex-presidente Michel Temer. Agora, eu diria que esses aí já estão numa leva mais sênior, né? Só que essa nova geração que está no Congresso, essa nova geração que quer usurpar essas funções, né? É a mulher aquela da tiara nazista, é o outro com aquele chapéu ridículo, né? É o que eu chamo de boquinha de Nike, né? Que está para ser suspenso aí. Enfim, esses caras, eles vêm de todo um cerne de discurso e de eleitorado muito mais recente. E esses caras, eles se aproveitam de umas discussões estrangeiras, especialmente estadunidenses, de uma maneira muito engraçada. Eu já acho o cúmulo os caras nos Estados Unidos querer interpretar em 2020 e pico uma Constituição em tons originalistas. E aí o cara fica falando de, né, porte de arma para milícias urbanas, para se defender e tudo mais, como se a realidade fosse a mesma de 1700 e finais aqui nos dias de hoje, o que é bem ao contrário. E a galera aqui do Brasil é engraçado porque eles não estão tentando só inverter o jogo ou tornar, de algum ponto de vista utilitário, um discurso de ocasião constitucional. Eles não entendem nem do que eles estão falando, porque esses caras eles falam mais de Constituição Americana e Primeira Emenda do que de eventuais direitos que resplandecem na Constituição Brasileira que poderiam ser úteis para eles, né? Então é um negócio assim que chama atenção, né? Eles não sabem do que eles estão falando. É aquela coletânea de Wikipédia misturado com fórum, misturado com Instagram, TikTok, não sei o que, com um discurso de ativista estrangeiro e tudo mais. Então fica uma coisa do tipo assim, mais de uma vez a gente já viu esses caras falarem de primeira emenda e tudo mais, tanto é que o fanatismo dele pelos Estados Unidos é tamanho que alguns deles são parlamentares do Brasil, mas querem ou queriam ser americanos, e tem gente que quer inclusive, né, exercer o mandato de lá, né? É uma coisa assim que a gente poderia dizer que fica surpreso, mas como tu disse no início, né, no Brasil não dá para ficar surpreso com nada. Não, aqui a pior coisa, a coisa mais fantástica, mirabolante é a próxima, né? A gente já passou, às vezes eu me pego pensando nisso, né? A gente vai tentar explicar a situação, assim, para outras pessoas, né? Para pessoas de fora ali do Brasil. Agora, pós-condenação do Bolsonaro, eu vivi uma situação assim, de tentar, né? Um colega me pediu assim, faz aqui um relatório, né? Para eu entender como é que foi. Eu pensei, meu Deus, por onde eu começo, né? Em qual ponto? Eu vou ter que arbitrariamente pegar um ponto aqui e explicar o que aconteceu dali para frente, porque senão, imagina, né? Ter que voltar no tempo para explicar essa realidade maluca não vai ser fácil. E cada vez eu me lembrava de mais uma coisa e dizer, não é só isso. E ainda aconteceu isso, parece uma louca, né? Porque esse país o roteirista desse país não está de brincadeira com a gente, né? Ele sempre apronta um plot twist na sequência. Mas eu acredito que, para começar, né, a gente tem assim, essa importação, entre aspas, de mecanismos, formas de ler o direito, de interpretar o direito, teorias, né, que são trazidas de outros lugares, que muitas vezes vão servir até para julgamentos no STF, vão servir para argumentos, né, argumentações
frente aí tanto aos os nossos tribunais quanto no diálogo público, e eu acho que é natural que a gente tenha essas trocas, né? Os países vivem, de fato, situações semelhantes em muitos aspectos, hoje em dia, né? Questões que são problemas ou que são, enfim, reivindicações, são comuns em vários lugares, então é natural que a gente busque interpretações semelhantes, né? Mecanismos de solução de problemas, aquilo que se fala, às vezes, né, tentar, até para negar isso, né, como transplantes jurídicos, né, que seria essa ideia de você pensar algo no estrangeiro e trazer para cá, que muitas vezes é ruim, né, não estamos dizendo que isso é válido, em muitos momentos a gente ignora que o contexto é outro, o sistema jurídico é outro, né, a realidade social daquele país é outra, então muitas vezes temos problemas em trazer essas interpretações, esses argumentos, né, esses mecanismos de decisão. Porém, é natural que a gente busque, né, enfim, colha esses elementos em outros lugares, em outros sistemas jurídicos. Trazer o debate não é o problema, né, essa é a grande questão. O debate está aí há muitos anos, né, nossa Constituição é inspirada em outros documentos, né, em vários momentos nós tivemos constituições e normas que foram trazidas, espelhadas em outros lugares. Algumas foram boas, deram certo, outras não, mas é natural que o debate seja feito e que seja apresentado. O que não é normal a gente ter, inclusive, senador da República, eu sempre peço desculpas pelo meu estado, né, que, enfim, por exemplo, Sérgio Moro falando coisas como a primeira emenda. Tipo, meu amigo, a primeira emenda não gera efeitos no Brasil, desculpa, né? Neste território aqui há uma Constituição vigente e não é a dos Estados Unidos. Então, eu acho que talvez o que nos quebra, entre aspas, né, o que nos coloca ali uma dificuldade de dialogar com essas pessoas é que a gente ainda tem, não vou dizer um purismo teórico, mas a gente tem uma certa metodologia. A gente quer dizer assim, então tá, vamos dialogar sobre esse tema aqui, mas de um ponto de vista lógico, que essa emenda não vale para o Brasil, que essa Constituição, né, do século XVIII não tem a ver com a nossa. A gente vem de uma outra realidade, né? A nossa Constituição é uma Constituição do pós-guerra, pós-ditadura, uma Constituição de um outro contexto, né, que não tem nada a ver com a Constituição deles. E nós temos um outro histórico, né, inclusive de proteção de direitos sociais, que eles não têm. Então, quando a gente faz uma comparação tentando encaixar o que eles leem como direitos de liberdade e o que nós lemos como direitos de liberdade, no nosso campo, né, e dentro principalmente aqui do direito, né, Gabriel, você puxando a brasa para nossa sardinha aqui, a gente tenta trazer isso de um ponto de vista teórico e dizer, olha, veja bem, né, a nossa Constituição não tem essa mesma estrutura ou essa mesma perspectiva, a gente tem um enfoque em outros elementos. Para nós, a liberdade de expressão não não está acima de outros direitos. Para nós, a liberdade de você portar arma, por exemplo, também não está acima de outros direitos. E assim a gente foi tentando trazer lucidez para o debate. O problema é que as pessoas não estão aqui para debater com a gente de um ponto de vista racional. E nem estão aqui para a gente conseguir estabelecer um canal de diálogo em que se possa chegar num ponto de, talvez não de concordância, mas de entendimento. Eles querem justamente instrumentalizar esse debate, trazendo elementos externos para tentar impor algo que contraria a Constituição, fingindo que isso está de acordo com a Constituição. Né? E isso é projeto, né? Não é nada de diferente aí do que a gente vem vendo vários deputados e senadores que incorporam esse elemento aí de falar da primeira emenda, da segunda emenda, né, como se elas tivessem qualquer relação com a nossa Constituição, com as nossas emendas constitucionais, né? A gente vive algo muito distinto. E aí entra essa nossa dificuldade. E acho que é uma dificuldade ainda maior, né, porque quando a gente está pensando nesses caras que são aí ou influenciadores da direita ou parlamentares, eles estão instrumentalizando o debate, né, para servir ali a esses interesses. O problema é quando a gente vai para quem é o cidadão comum,
que se alimenta dessas informações que eles recebem. E aí a coisa é muito complicada, né, porque gera aí uma confusão mental, né, uma distorção do que é o nosso sistema, né, já é complexo, já é afastado da realidade do cidadão comum, né, a gente tem um sistema super plural, produtivo, vamos dizer assim, no sentido de formação de normas, é lei pra caramba, né, e o cidadão comum está confuso, né, recebendo ali uma mensagem no grupo de WhatsApp da igreja que fala que o STF desrespeitou a primeira emenda da Constituição americana. Olha que ditadura! Calma. Mas veja o tempo que demora para a gente explicar para esse cidadão que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essas coisas que vai ter que pegar um papel e desenhar. Então é muito fácil divulgar bobagem e bobagem instrumentalizada. E para a gente desfazer isso é um trabalho danado, é desgastante, as pessoas não querem ouvir, porque elas já viram ali aquele card que veio no grupo do, sei lá, do Pilates. É muito difícil, né? Então a gente entra aí numa coisa meio, uma convulsão social, né, em torno desses temas, as pessoas não sabem o que estão falando, mas falam como se tivessem propriedade, como se, né, estivessem entendendo alguma coisa, e se a gente quiser evoluir de algum modo, né, como sociedade, a gente vai ter que ter paciência de tentar esse diálogo. Eu te digo que eu tô cansada, só de falar com você que eu já pensei, meu Deus, né, te contar uma situação, uma anedota familiar, né, há umas 2 ou 3 semanas, meu marido foi para o interior do Paraná, né, uma cidade chamada Goiôerê, que é a cidade que ele nasceu, que vivem os avós dele, foi resolver ali umas questões jurídicas, familiares, e aí ficou uns dias lá. Ah, daí é o prenúncio do pepino, né? Não, pelo nome da cidade você já flagrou que não tem como ter, né, não tem como vir uma situação convencional. E aí, ele comentando sobre, né, a perspectiva dos avós e do tio dele, que é um tio da mesma idade que ele, sabe? A avó teve um filho temporão, então eles têm a mesma idade, assim. É uma coisa, assim, completamente alucinada em relação a Bolsonaro, em relação a tudo. Acho que talvez o ponto mais interessante, assim, do que ele voltou relatando foi que o tio dele dizia assim, então veja, uma pessoa da minha idade, tá? Não é uma pessoa de 60 anos. Ele dizia assim, não, a gente é cristão, então a gente tem que ser a favor de Israel. Eu falei, cara, né, obviamente um cidadão evangélico que vai no bar todos os dias, tá? Não é tipo dia sim, dia não. Todos os dias ele termina o expediente e vai no bar. Mas ele é um cristão que tem que ser a favor de Israel. Então, veja, é uma dissonância cognitiva tão grande que eu não sei nem por onde começa a explicar para ele. Eu dizia, Diego, mas como você falou? Como você falou com ele? Você explicou? Não adianta, ele fica bravo, né? E ainda que ele tem paciência, eu já não tenho. Ele explicou para eles por que razão o Bolsonaro estava sendo julgado. Eles não sabiam nem mesmo das acusações de tentativa de golpe. Porque o que chega é que o Bolsonaro está sendo perseguido. Veja, é uma coisa tão severa, né, de ausência de informação concreta, de algo verídico, que é assustador. E, ao mesmo tempo, o que chega para eles é o STF desrespeita a Constituição, o STF desrespeita o direito fundamental. Ao Bolsonaro foi negada a ampla defesa. O Bolsonaro é vítima de uma perseguição, né? Então, é muito complicado quando a gente olha o que chega para essas pessoas e olha como a Constituição é banalizada, né? Se torna algo tão vazio de significado, né? Voltando naqueles debates clássicos do direito constitucional, a Constituição se torna mera folha de papel porque a gente não tem mais um significante comum. Essas pessoas, elas distorceram o que é o significante da Constituição. E esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar se a gente quiser que essa Constituição persista, né? Se a gente quiser que essa Constituição tenha força normativa, que ela gere efeitos, que ela transforme a sociedade como ela mesma se propõe, a gente vai ter que reforçar o que ela significa de verdade, né? Reforçar aquilo que a gente espera que ela possa produzir de efeitos. Pois é, nessa linha e nessa seara é que a gente começa a conversar sobre a questão
mais central, porque até agora nós falamos de questões que também são centrais sempre para nós no Vira Casacas e que também fazem parte do nosso métier aqui, do nosso debate. Mas agora a gente entra bem no ponto do meio do alvo do nosso programa de hoje. Eu vou te pedir, Letícia, para tu fazer rapidamente uma explicação, como se eu fosse teu amigo aquele, mas eu não vou ser tão cruel, tá? De pedir um relatório inteiro sobre todo o caso do Bolsonaro. Eu vou te pedir uma coisa muito mais simples para ti, né? Porque há muito tempo, todo mundo que está aí nos escutando ouve, né, o dia inteiro, com cada vez mais frequência, e esse dado é importante, pessoal, falar de PEC, né? Proposta de emenda à Constituição. Eu vou dar um aperitivo aqui. No nosso cenário que deveria ser, eu não sei nem se deveria, tá? Vamos deixar claro, mas enfim, naquele cenário que deveria ou poderia ser idealizado, a Constituição é aquele conjunto de regras, normas, princípios, é aquele livro onde está o manual básico de funcionamento dessa coisa chamada República Federativa do Brasil e está lá também disposta, né, a lista de diretrizes que nós temos que seguir. Então, a Constituição, nesse mundo fantasioso, idealizado, ela deveria ser um limite para o que a gente pretende fazer em termos de legalidade, em termos de democracia num sentido até mais vívido. Pois bem, quando a gente fala de proposta de emenda, vamos deixar claro uma coisa. A gente está criando pequenos reparos, pequenos grandes penduricalhos, pequenos imensos, né, elefantes, né, ou coisas que acabam penduradas nessa árvore aí, de tal maneira que, hoje em dia, a coisa parece que tá meio assim, ó. Tem alguma coisa na Constituição que eu não gosto? Em vez de eu bater na mesa e dizer que droga, né? Eu digo assim, então, como é que a gente faz para dar um drible, para desviar? Por onde é que a gente cava um túnel? Né? Se tu puder explicar rapidinho, né, o que é, bem conceitualmente, assim, né, e limites à própria questão da PEC, da proposta de emenda, como é que funciona, eu acho que muita gente que está nos ouvindo vai ficar extremamente grato, porque todo mundo sabe que PEC para cá, PEC para lá, mas vem cá, PEC, né? A PEC, né, a proposta de emenda à Constituição, quando você falou algo muito importante, né, que PEC é um mecanismo para se alterar alguma coisa na Constituição, o que pode significar incluir coisas, retirar coisas ou simplesmente mudar o texto, né? Nós tivemos até recentemente ali a inclusão de um direito fundamental lá no rol do artigo 5º, isso foi feito por meio de uma PEC, né, para incluir ali a proteção dos dados pessoais, inclusive no meio digital, se eu não me engano o texto é algo mais ou menos assim, foi feito por meio de uma PEC, ou seja, a gente propôs a inclusão de uma coisa na Constituição e por isso, né, se aprova uma PEC, essa coisa é incluída. Quando a gente fez a reforma da Previdência, como as normas básicas ali sobre Previdência Social estão na Constituição, para se alterar isso é feito por meio de uma PEC, né, de uma proposta de emenda à Constituição que vai alterar a parte da Constituição que trata justamente das normas sobre Previdência. Então, isso tudo é do jogo democrático, né? A gente altera normas o tempo todo, a gente cria novas normas, a gente percebe ali, né, a deficiência em alguma regulamentação ou a abundância de normas em determinado sentido, e com isso a gente vai fazendo ajustes na medida do possível. Quando a gente aprova uma PEC, ela se torna uma emenda à Constituição, né? Então, ela se torna ali parte do texto da Constituição. E isso é muito importante porque tudo que é parte do texto da Constituição é uma norma de hierarquia superior, está acima das leis ordinárias, das leis complementares, e vai dar sentido para essas outras normas. Então, sentido e validade. Né, se tem ali uma norma que contraria uma norma constitucional, ela vai ter que sair do sistema, né, ela vai ser inconstitucional, justamente por a gente ter esse parâmetro aí do texto constitucional como um todo para garantir o sistema, né, existindo de uma forma coesa, de uma forma mais ou menos coerente. Né? Eu digo mais ou menos porque, como eu falei, a gente tem muita norma, e tendo muita norma, a gente tem incoerências muitas vezes, né? Em alguns momentos as normas destoam entre si, elas apresentam ali, né, o que a gente chama no direito de antinomias, né? Significa uma norma
diz uma coisa, a outra diz outra, e aí a gente tem que chegar numa conclusão de qual que é o sentido que a Constituição daria para essas normas. Mas, de todo modo, qual que é a diferença central entre a gente ter uma proposta, um projeto de lei e ter uma PEC? Né? Por que a PEC tem um peso diferente já na proposição? Qualquer parlamentar propõe um projeto de lei, né? Algo bastante comum, corriqueiro, né? Alguns temas ali são reservados ao presidente, são reservados ao governador do estado, né? No caso de matérias estaduais, mas em geral, projetos de lei podem ser propostos por parlamentares de uma forma ordinária, de uma forma corriqueira. A PEC não, né? Para você ter uma proposta de emenda à Constituição, você tem ali algumas pessoas que estão legitimadas para essa proposição, né? A Constituição atribui essas prerrogativas. Então, quem pode propor? O presidente da República, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, então seriam 171 deputados. Eu estou colando aqui os números, tá, gente? Porque eu sou de humanas e existe uma chance de 99% de eu errar a conta. E sempre que eu dou aula disso, eu digo, alguém abre um celular e faz a conta, porque eu sou tenebrosa. Mas, enfim, 171 deputados teriam que assinar a proposta. Ou ainda, 1/3 do Senado Federal, então seriam 27 senadores, mais da metade das assembleias legislativas dos estados. Então os estados podem, né, iniciar ali, mas as assembleias legislativas vão ter que votar, e a gente vai ter que ter mais da metade das assembleias legislativas concordando. Por quê? Por que a gente tem essa limitação em tese, enfim? Esse procedimento mais complexo, vamos dizer assim, né? Não chega a ser uma limitação porque eles se organizam e isso funciona. Em tese, né, o Constituinte pensou que restringindo ali o campo de quem pode propor e estabelecendo um procedimento mais complexo para essas mudanças na Constituição tramitarem, a gente teria uma Constituição mais sólida, né, uma Constituição menos flexível, com mais durabilidade, com mais estabilidade. O Constituinte não contava com o nosso Congresso Nacional, mas tudo bem. Depois que essa PEC é proposta, daí vai depender se ela inicia, né, se ela foi proposta no Senado, ela vai tramitar no Senado primeiro, mas em geral, né, a gente vai ter essa tramitação, vamos dizer que iniciou na Câmara. A Câmara vai passar ali pelas comissões, né, e especialmente a CCJ tem uma atribuição importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai avaliar se é constitucional ou não. E aí entra um ponto que eu gosto muito, Gabriel, que eu já tratei em pesquisas, que é possível eu ter uma emenda à Constituição que contraria a Constituição? Esse é um campo do direito constitucional muito estudado, que a gente chama de emendas constitucionais inconstitucionais. E aí as pessoas ficam, mas é possível isso? Lógico que é, olha a atividade do nosso Congresso. Em vários momentos eles propõem coisas que violam a própria Constituição, alterando a Constituição com um parâmetro novo, né? E aí entra uma dificuldade, que é como que a gente desfaz isso. Mas quando essa PEC vai para a CCJ, vai ser designado um relator, esse relator faz um parecer, e esse parecer vai ser votado pelos membros da CCJ. Então, a Comissão de Constituição e Justiça avalia previamente se a PEC é constitucional ou não, se ela está de acordo ali com aqueles parâmetros da Constituição que o Gabriel já falou, né, dos princípios, né, das diretrizes, das normas constitucionais. E isso foi o que aconteceu na semana passada, né, no Senado. Né, que o Senado deu um parecer, o relator da PEC no Senado deu um parecer desfavorável e, por unanimidade, os senadores, membros da CCJ, entenderam pelo arquivamento por inconstitucionalidade, né, entenderam que a PEC era inconstitucional. Mas, passando pela CCJ, passando pelas comissões, ela vai ao plenário. E aí entra um segundo ponto, né, por que a PEC é diferente de uma lei? Quando a gente manda uma lei para o plenário, um projeto de lei, ele vai ser votado, e aí se a gente tem ali leis ordinárias, né, que tratam de temas, digamos, comuns, entre aspas, e temos as leis complementares, que são temas que a Constituição já determinou, que precisam de um pouco mais de gente votando favoravelmente para serem aprovadas. Então, na lei ordinária a gente precisa de maioria simples, na lei complementar a gente precisa de maioria absoluta, por exemplo, para alterar normas tributárias, né, e tudo mais. Para a PEC, a gente precisa de uma chamada maioria qualificada. Então,
para você aprovar uma PEC, você precisa de 3/5 ou vulgo 60%. Né? Por que o Constituinte chamou de 3/5 e não 60%? Já me perguntei isso diversas vezes, não sei explicar. Mas 60% dos integrantes da Câmara vão ter que votar favoravelmente a PEC para ela poder ser aprovada. E não é só isso. Isso tem que ser feito 2 vezes. Né? O Constituinte determinou que vai ter que ser votada 2 vezes, né? Então em 2 sessões, e obter 60%, 3/5 de aprovação em cada uma das casas. Então tramita em uma das casas, vota 2 vezes nessa casa, se não obtiver 60% está rejeitada, e passa para outra casa, a mesma coisa, vai ser votado 2 vezes. Por quê? Por que tão complexo, né? Por que essa chatice toda? Porque a Constituição é para ser rígida, ela é para ter um procedimento complexo, para que a gente não altere a Constituição para qualquer coisa. O entrave disso é o nosso Congresso, que altera a Constituição para qualquer coisa. E que criou um mecanismo, inclusive, para furar esse instrumento que a Constituição criou, para que a gente tivesse um debate mais verticalizado, mais substancial, né, em torno das PECs. Em tese, você não votaria no mesmo dia 2 vezes. Você votaria num dia que você teria uma sessão legislativa, e daí você votaria em outro dia, que você teria outra sessão legislativa. Por quê? Porque o objetivo é justamente esse, é que você vá dormir pensando nisso, e no outro dia tenha a reação da opinião pública para te dizer que isso aqui não faz o menor sentido, né? Ou, enfim, que aquela redação está ruim. O objetivo era esse. Eles criaram um mecanismo pelo regimento interno que permite que eles façam 2 sessões no mesmo dia. Às vezes é questão de minutos. Eles encerram uma sessão extraordinária, dá ali uns minutos e eles iniciam nova sessão extraordinária e votam no mesmo dia. Ou seja, tudo aquilo que o Constituinte criou para tentar estabelecer um mecanismo de segurança, né, uma trava para a gente não ficar alterando a Constituição para qualquer coisa, eles vieram e inverteram. Né, eles transformaram isso em algo completamente banalizado. Né? Então, em tese, para se aprovar uma emenda, deveria ser difícil. Deveria ser trabalhoso, né, e exigiria ali todo esse debate mais profundo e um debate que se estendesse no tempo, justamente por isso, porque você está em uma casa, passa pelas comissões, a gente debate isso aqui, passa para o plenário, vota num dia, vai dormir, volta no outro dia, vota de novo, passa para outra casa, entende? Então, em tese, esse processo deveria demorar vários dias, para que a gente pudesse maturar a ideia de alterar a Constituição. Essa era a ideia. Eles fazem tudo a jato. Vota no mesmo dia 2 vezes, né? Tem parecer da CCJ de manhã, de tarde, ou no dia seguinte. Às vezes tem que ter 3 dias, né? Eles publicam ali que vai ter a votação, então 3 dias já está no plenário, vota 2 vezes no plenário, manda para outra casa, e em uma semana você tem uma emenda. Que debate que se tem em torno disso? É um troço, assim, completamente diferente do que se esperava. Né? E por isso a gente fica angustiado. A gente tem um volume de emendas gigantesca, uma colcha de retalhos, né? A Constituição hoje é uma colcha de retalhos. Algumas coisas foram para melhor e outras não. Outras foram para tirar direitos, né? Caso da Previdência, para criar um sistema completamente bizarro, que era aquela PEC do teto de gastos, que é talvez meu ódio, essa emenda 95. Mas, em geral, o objetivo era uma proteção, né? E a gente não tem conseguido dar essa proteção. Olha, nada como ter um podcast com uma professora de direito. Eu acho que eu vou criar um desses aí qualquer dia, né? Professores de direito conseguem explicar coisas. Fica a dica, fica a ideia, né? Mas enfim, brincando, a gente vai para um assunto aqui que não é nem um pouco brinquedo, porque eu não sei se tu sabe, Letícia, que na verdade havia uma questão de previsão constitucional para que, quando houvesse necessidade de investigar um deputado, se pedisse autorização para o Congresso. Ou seja, o que estão tentando fazer agora é uma coisa que já esteve vigorante no nosso país, de 88 a 2001, e aí eu vou passar aqui um dado que, né, eu acredito que nem todo mundo tenha, mas eu duvido que alguém fique muito surpreso. De 217 pedidos para abertura de investigação de parlamentares ao STF durante esse período, quando essa era a regra vigente, apenas um foi autorizado.
E é óbvio que isso aí caiu, e aí, né, a grande ironia é que isso aí caiu por conta de uma emenda. E agora estão fazendo uma eu vou chamar de remendo, estão fazendo uma reemenda para tentar voltar essa questão, ou seja, pedir autorização para a casa, para que se pudesse investigar parlamentares, e inclusive para que essa votação, no sentido de conceder ou não autorização ao Supremo para abrir investigação, seja feita de forma secreta. Eu acho que nós vamos ter que retornar naquele ponto ali que tu estava tratando, Letícia, sobre se uma proposta de emenda pode ser ela própria inconstitucional ou não, né? E aí, nesse caminho aí, também colocaram no balaio, no pacote, a discussão do fim do foro privilegiado, né? Para falar assim, né? Para separar as propostas de emenda de um lado, para falar um pouquinho depois da anistia, que é outra coisa de outro. Mas vamos lá, né? Já que tu levantou a bola da possibilidade de tu tentar uma emenda constitucional que ela em si pode estar eivada, pode estar maculada, manchada de inconstitucionalidade, eu acho que é uma coisa muito engraçada aqui. E claro, mistura também o desespero dessa galera, né? Porque, porra, já começou esses tempos, na outra semana teve outra coisa que eu achei linda, que foi o debate assim, ó, não queremos assim blindagem, bandidagem, não é bem isso. Então vamos dizer assim, ó, que na verdade nós queremos apenas ampliar um pouco mais a imunidade parlamentar, de repente para crimes de opinião. Olha que bonito, né? Tudo que eles querem, né? Olha de novo aquela coisa, né? Dos direitos baseados numa espécie de especulação e sonho que eles têm da Constituição americana. Eles querem uma espécie de direito de liberdade de expressão, que não é bem a liberdade de expressão real, mas que seja infinito, que eles possam falar o que eles quiserem, e que para isso e para quando forem responsabilizados por isso, tenha que se pedir para a própria casa, e aí essa maioria da casa tem que votar secretamente, é claro, né? Ninguém quer expor voto de ninguém aí. Enfim, era assim, deu para ver que era uma espécie de grandíssimo ferrolho, e aí agora querem fazer voltar a ser isso aí. Então, emendas que entram para basicamente desregular, né, o funcionamento do aparelho digestivo aí, constitucional. Olha, não é fácil, até porque a gente entra daí, como eu estava falando, né, nessa questão da quantidade de votos que precisa, que em tese o procedimento é mais complexo, né, isso desafia também a própria atividade do STF, porque a gente tem aí 60% das casas chancelando uma proposta, né? E só uma coisa que eu esqueci de falar sobre o procedimento, Gabriel, mas que é extremamente relevante, que é a PEC, uma vez aprovada, né, em 2 turnos nas 2 casas, por 60% dos votos de parlamentares de cada uma das casas, ela não vai para o presidente. Ela é publicada, né, pela própria mesa do Congresso, né, na verdade pelas mesas das casas. E aí a gente tem um problema, que é, às vezes as pessoas dizem, mas daí o Lula pode vetar. Não pode, não passa pela mesa dele. Isso é publicado sem passar pelo presidente. Então, um primeiro mecanismo aí que muitas vezes se utiliza para evitar, né, esses efeitos nefastos aí da atividade do Congresso Nacional não está disponível para as PECs, né, porque a Constituição assim determinou. O presidente pode iniciar o processo, mas ele não conclui o processo. Dito isso, a gente tem, em relação a essa questão da constitucionalidade ou não das PECs, a gente tem vários desafios, né? E quem debate muito essa questão de emendas constitucionais e inconstitucionais vai dizer, olha, quando você tem uma proposta de emenda à Constituição que parece que contraria a Constituição em si, isso pode gerar uma disruptura no sistema, né? Tem um autor até canadense que dá aula nos Estados Unidos, que é o professor Richard Albert, que ele fala que o que se gera é um desmembramento. Eu não gosto muito desse termo, porque, na verdade, é uma tradução do que ele chama de dismemberment, que todo mundo diz que ele escolheu esse termo porque rima com amendment, que é o termo de emenda em inglês. Né, mas o que ele está querendo dizer é, por vezes, essa mudança é tão profunda que o sistema se altera por completo. Você não tem mais a mesma Constituição que você tinha antes. Eu acredito que isso é verdadeiro,
né? Por exemplo, a emenda 95 que eu falei, do teto de gastos públicos, ela gera uma distorção tão grande em direitos sociais que é como se aquilo que está protegido na Constituição não existisse, porque ela não vai conseguir garantir, né? A partir dessa restrição orçamentária, no troço que previa uma restrição orçamentária de 20 anos, com uma população ainda crescente, vivendo mais tempo, a distorção é enorme. Como que eu vou garantir direito de idoso? Como que eu vou garantir direito de criança? Entende? Então, ela gerava tanta consequência para os demais direitos fundamentais, né, para tudo que está ali, que é como se ela desfizesse o sistema constitucional que a gente tinha antes. Né? Então, ele vai dizer que isso é um dismemberment, é um desmembramento, a Constituição se torna outra coisa. Outros autores vão falar o seguinte, olha, essas emendas são inconstitucionais e, portanto, cabe às Supremas Cortes, ou no nosso caso o STF, dizer que elas são inconstitucionais, declarar a inconstitucionalidade e pronto. E o STF faz isso. O STF, ele entende que ele pode julgar a constitucionalidade das normas constitucionais que vêm por emenda. E aí entra a parte mais delicada desse debate. São duas polêmicas aqui. Tá? A primeira é uma polêmica de ordem técnica, que é, lá na Constituição, onde fala sobre as atribuições do STF, é o 102, se eu não me engano, é o 103, sempre confundo os dois. Mas, enfim, fala assim, que cabe, né, ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente as ações diretas de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos federais ou estaduais. Leis ou atos normativos são normas inferiores à Constituição. Emenda é norma constitucional, né? A gente tem ali alguns autores do direito constitucional que dizem, olha, não cabe ao STF julgar emenda, porque não está na Constituição. É um campo, eu acredito, mais minoritário hoje em dia, né? As pessoas já entenderam que pragmaticamente a coisa é complicada, então eles julgam, tá? A despeito desse lapso ali do Constituinte, eles entendem que cabe a eles julgar. Porém, e aqui entra a parte mais que eu acho mais polêmica em relação a essa emenda, né, essa proposta de emenda da bandidagem. O STF entende que não cabe a ele julgar norma originária da Constituição. Normas originárias, o STF diz que são presumidamente constitucionais, afinal de contas, quem produziu foi o Constituinte. Se os caras estão tentando fazer voltar um sistema que era o sistema que a gente tinha originariamente na Constituição, qual que é o caminho, né? Qual é a lógica do que eles vão fazer, né? Se eles conseguissem aprovar isso, que eu acredito que vai morrer agora, né? Mas se eles conseguissem aprovar isso, o que a gente teria seria um debate no STF dizendo, né, enfim, reivindicando que isso é inconstitucional, e eles podendo dizer que, STF, você nem pode julgar isso, porque esse era o texto original, e você diz que não pode julgar o texto original. E aí a gente tem um problema grave, porque o STF sempre diz que não pode julgar o texto original. Entende? Então, veja que posição delicada, porque aí se isso chegasse lá, a gente teria que forçar o STF a rever uma posição histórica, de dizer que o que é originalmente constitucional é presumidamente, né, materialmente constitucional, tá, né? O trabalho do poder constituinte originário não seria questionável junto ao STF. E isso imporia um ônus argumentativo para o STF, para quem quer que vá contra essa norma, que seria muito complicado, né? Então a gente teria que partir para uma lógica talvez de vedação de retrocesso e tudo mais, mas que impõe um ônus, né, da gente dizer, não, né, o contexto é outro, né, ali a gente estava saindo de uma ditadura, então era natural que os parlamentares que foram perseguidos, que tiveram congresso fechado, que foram presos, que tiveram partidos políticos cassados, não quisessem ser vítimas de perseguição, e por isso essa norma estava lá. Essa é a realidade, o contexto dessa norma é esse, evitar perseguição de parlamentares. No entanto, a realidade mudou, e, inclusive, a origem desses parlamentares que estão no Congresso Nacional mudou bastante, né? Inclusive alguns deles com relações bastante complicadas, que exigem justamente, num contexto democrático, que a gente investigue, né? E que não seria razoável a gente ficar pedindo autorização para investigar, porque o cara vai sumir com prova, obviamente.
O cara vai se blindar de qualquer investigação. Então, veja, de um ponto de vista, né, de um raciocínio lógico e de um argumento jurídico razoável, a gente consegue formular esse argumento de uma forma muito estratégica. O problema é quando vai chegar no zap do vô meu marido, lá pela igreja. E essa é a questão. Você tá vendo? Estão perseguindo esses caras. O STF quer perseguir esses caras. A direita está sendo perseguida. Então, a questão, de um ponto de vista lógico, a gente consegue raciocinar em cima disso, mas de um ponto de vista né, de reprodução dessa informação, cria-se um ônus argumentativo grande que deveria, né, teria que ser solucionado a partir de uma lógica de tentar, sei lá, desenhar, explicar o óbvio, né? Mas, para mim, entra aí um cenário polêmico, que se chegasse lá, exigiria, né, um debate sobre isso bastante intenso, e eu acho que seria bastante complexo para a STF se deparar com várias decisões, né, dizendo que não pode tratar de texto originário, e aí vai ter que dizer, não, mas isso aqui não é texto originário, porque isso aqui já foi alterado e foi alterado de novo. Enfim, só para dar uma dimensão do tamanho da confusão aqui, né? Não sei, talvez esteja até falando confuso. Não, mas o detalhe é esse, né? Chama atenção que não há uma justificativa do ponto de vista do, olha, os parlamentares aí precisam de uma proteção num sentido de um debate legítimo sobre a questão. É basicamente, né, eles dão toda a pinta o dia inteiro que eles dizem assim, sim, nós sabemos que nós temos um congresso de criminosos, nós sabemos que nós temos um centrão onde está todo mundo de tornozeleira ou enrolado. Nós sabemos que a gente tem, e eu insisto nesse ponto porque eu acho que eu vejo pouca gente discutindo isso, e para mim é uma chave de leitura muito importante. Nós sabemos que nós temos uma bela parcela das nossas bancadas que vive de internet. E vive de criar factoide internet e memezinho internet. Então a gente quer assim, ó, de repente assim, não é qualquer crime, né? O cara passa uma motosserra num, o cara atropela outro. Não é bem assim essas coisas que, ó, eu não tô falando ironicamente, tá, pessoal? Isso aí acontece, tá? Com parlamentares. Mas, inclusive a motosserra, pesquisem aí, né? Caso você não saiba. Olha só, a gente está falando de uma questão que é eles desesperados para ter meios para onde correr numa seara de prática de crimes que eles meio que sabem que vai acontecer e querem uma espécie de espaço maior. Sabe aquele cachorro, né, que fica correndo de um lado para outro com a coleira no chão? Ele quer um pouco mais espaço para essa coleirinha aí, para poder ver se morde alguém. E, inclusive, essa defesa histriônica da votação para autorizar ou não, o processo tem que ser secreta, hein? É justamente para não melar esse bando de cara que fica lá falando que é contra a bandidagem, que é contra não sei o quê. E aí, mal e mal foram chamados de bandidagem no sentido da PEC, aí já começaram a choramingar e tudo mais. E, enfim, ó, não deu tanto burburinho, e é um debate que eu acho que se prolonga um pouco mais, essa questão da tentativa por PEC também de alterar o foro privilegiado. Eu só vou lembrar uma coisa. Há não muito tempo atrás, até para homenagear o glorioso estado do Paraná, que foi tantas vezes mencionado aqui pela Letícia, né, onde eu sempre digo, eu gosto bastante, tenho muitos amigos, tá? Inclusive um querido amigo, o Rui Bittencourt, também torcedor aí do lado verde e branco da cidade, do lado coxa branca, me levou lá quando eu estive lá uma vez para ver o estádio. Eu só não gostei que tem nome de Major, né? Eu não acho legal isso aí, né? Mas enfim, né? Para homenagear o estado do Paraná, eu vou lembrar dessa série, e aí, Letícia, lembra que quando o pessoal quer dizer que uma coisa é pouco profunda, tu fala que tem a profundidade de um pires, né? Eu vou dizer uma coisa, esse camarada aqui, ele tem a profundidade de uma tampinha de refrigerante, chamado José Padilha. Ele fez aquela série chamada O Mecanismo, né, que lá pelas tantas teve uma sequência completamente constrangedora dos presos na carceragem da Polícia Federal comemorando que o processo deles ia para o Supremo, e toca uma trilha sonora, e aquele juiz lá, um juiz muito abnegado, um juiz muito meticuloso, praticamente um enxadrista, né? Ele fica muito nervoso porque ele está vendo a corrupção acontecer e tudo mais. Olha, eu não sei o que está acontecendo agora, mas tem uma galera que não está gostando muito do foro privilegiado, né? O pessoal chiou
quando em 2018 já se houve aquela alteração que colocou a questão de que é preciso ter a ver com o cargo, a prática do crime, porque senão você vai para a primeira instância. Aí tem gente que fica fazendo um meio de campo ali, dizendo que às vezes gosta, às vezes não gosta. Pelo visto, às vezes o pessoal não gosta e ultimamente não tem gostado muito, né? É mais uma coisa que me parece pouco republicana, né? Me parece uma questão de não gostei do que é possível que ocorra comigo neste Supremo, né? E a gente lembra que foro privilegiado não é só para o Supremo, mas é que é para o Supremo o foro, por exemplo, de deputados, senadores, presidente da República, pessoas do alto escalão governamental, né? Também existe foro privilegiado no STJ, nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça, mas em relação a essa galera aí, né, o que pega é o Supremo e o pessoal não anda gostando muito da ideia. Porque é outra coisa que nunca foi muito debatida, né? A inexistência de segundo grau, a questão da decisão poder ser dada em primeira e quiçá única instância, também era algo que nunca era problema, mas agora parece que é problema, né? Enfim, mas essa discussão, ela está um pouco menor do que a da PEC da bandidagem, então eu até vou deixar ela de desconto aí. Claro que se tu quiser falar, fique à vontade. Mas eu queria que a gente usasse essa... Manda brasa, então. Fazer um comentário sobre isso até, que é o seguinte, né? Eu mesma prefiro chamar de foro por prerrogativa de função, né? E não de foro privilegiado, porque quando a gente chama de foro privilegiado, dá a sensação de que a pessoa está tendo um benefício, né? Eu não tenho certeza se é um benefício, acho que em outras épocas talvez já tenha sido, mas hoje em dia a gente tem essa dificuldade justamente de iniciar processos diretamente no Supremo, porque a gente daí tem uma carência do duplo grau de jurisdição, que é um direito fundamental. E como que a gente resolve isso? No momento, o nosso sistema não deu um mecanismo para resolver, né? Então, eu acho que tem vários elementos aí. Eu acho que o STF tem função demais, tá? Porque o STF, ele é instância recursal final, né? Então ele é o que a gente chama de tribunal de apelação, porque você pode recorrer, né? É um recurso extraordinário, é um recurso que você vai ter que ter uma discussão específica ali para ele chegar no STF, mas ele é um tribunal de apelação. Ele é também um tribunal constitucional, né? Então ele tem a função de fazer justamente o controle de constitucionalidade das normas, como a gente falou, julgar se a PEC é constitucional ou não, se uma lei é constitucional ou não. Então ele já tem essa função, e quando a gente atribui para ele também a função de ser instância originária e instância única de julgamentos penais, eu acho que essa é uma função bastante delicada e já é um volume de trabalho gigantesco para que 11 pessoas façam isso. Eu acho que é muita coisa, né? Então, eu estaria disposta a debater de uma forma sensata e razoável que esses processos não iniciassem no STF, mas eu também não acho que eles têm que ir para a primeira instância. E aí tem uma questão muito razoável da gente pensar do porquê não ir para um juiz de primeiro grau. Como eu sempre uso o exemplo da minha cidade fictícia, de Piraporinha do Oeste. Por que o juiz de Piraporinha do Oeste não pode julgar o Lula? Ou não pode julgar um deputado federal do Estado? Porque esse cara vai ter uma pressão absurda. E porque ele pode ser vítima aí de corrupção, de pressão, né? De um nível de coação moral complexa. E, ao mesmo tempo, a gente pode ter um juiz tipo Sérgio Moro, que tem, sei lá, complexo de super-homem, complexo de super-herói, e que vai gerar justamente o inverso, que vai gerar mecanismos de perseguição, de loucura para cima das pessoas. E aí você tem esses caras que estão ali exercendo uma função pública fundamental para a democracia, ou pressionando o juiz de Piraporinha do Oeste, ou sendo perseguidos por ele. E isso é ruim. Dos dois lados isso é ruim, não tem como isso ser bom. Ah, mas você está dizendo então que um juiz que estudou, passou no concurso, não sei o quê, não está capacitado para julgar essa pessoa? Não, eu não estou dizendo que ele não está capacitado, eu estou dizendo que essa é uma questão tão fundamental para a República, tão fundamental para a democracia, que não pode estar na mão de uma única pessoa e que não pode estar na mão de uma única pessoa que talvez esteja distante do debate, que, enfim, possa sofrer aí todo tipo de pressão, seja para um lado, seja para o outro.
Então eu acho que tem que ser um julgamento colegiado desde o início. Não acho que tem que ser no juiz de primeiro grau, não. Até para dividir as responsabilidades. Aí a gente pode pensar, o melhor é começar no STJ? Não tenho certeza, o volume de trabalho também é bizarro, né? E eu acho que talvez os TRFs fossem uma boa solução, desde que a gente tenha isso estudado, planejado, projetado, né, fazendo as mediações que seriam necessárias, para que isso aconteça de uma forma melhor, mais bem desenvolvida, né, com seriedade, e não para tirar o processo do Bolsonaro do STF, que isso é uma palhaçada, né? Então a gente tem que também entender até onde a gente vai, né? Esse debate precisa ser feito. Agora, acho que não. Acho que não, porque as coisas estão indo de uma forma que não vão servir ao interesse público. E esse é um debate muito importante que precisa servir ao interesse público. Não, mas é aí que tá. Eu vou dizer que eu concordo inteiramente contigo. E, inclusive, num programa que a gente fez anterior à questão das decisões, né, do julgamento do Bolsonaro, que estava o nosso querido Madeira junto, a gente, inclusive, concordou que era preciso discutir, sim, aquela coisa que o Fux trouxe no seu voto. A gente não sabia que ele ia trazer daquele jeito, nem por 13 horas seguidas, né? Mas a gente, de certa maneira, discutiu isso. É preciso discutir a competência do STF para esses casos. Claro, não era preciso discutir a competência do STF, né, senhor ministro, depois de você ter votado por essa mesma competência, você ter reafirmado esse foro de prerrogativa, e aí num caso específico, num momento específico, você dizer que não existe. Aí é meio complicado. Mas é preciso colocar isso em debate. Agora, assim como essa questão da chamada, entre aspas, blindagem, não está sendo discutido de uma maneira republicana e não está sendo discutido de uma maneira, né, para construir uma cultura jurídica em torno do tema. Está sendo discutido como tudo no Brasil, como uma espécie de vingancinha, como uma espécie de revanchinha de ocasião. E aí que eu queria entrar, ainda por cima, né, com uma questão que ainda vai durar um pouco mais nos debates, nesse nosso último tema, porque a gente sabe que a anistia não tem a ver com proposta de emenda, é outro cenário, é outro trâmite, mas a gente está vendo basicamente o pessoal querer fazer uma espécie de revanche e querer, inclusive, jogar a bola no colo do STF para que seja julgado inconstitucional, para que se tenha, inclusive, mais argumento para dizer que, como muitos dizem por aí, nos interiores aí do nosso país, nos WhatsApps, em todo lugar, e não só nos interiores, né, pessoal? Vamos se ligar que sabe aquele clube lá onde o pessoal tá jogando pádel ali, né, e andando de carro elétrico? Tem muita gente burra lá também, vamos deixar claro. Então, nesses lugares começa a se falar sempre essa coisa, o STF manda tudo e manda e desmanda, eles controlam o país e não sei o quê. A tentativa de anistia é basicamente uma coisa que é preciso ser muito crédulo para acreditar que isso aí vai passar nesse sentido, embora possa ganhar uma aprovação, possa ganhar uma proposta, possa ganhar a luz do dia, né? A questão é essa. Não, é isso. Você falou algo até interessante assim, sobre o STF mandar e desmandar, tá fazendo tudo, né? Uma outra constatação sobre essa conversa com os parentes do interior foi que, assim, eles não entendem a diferença entre executivo e judiciário, por exemplo. Então, na visão deles o Lula mandou o Alexandre de Moraes condenar o Bolsonaro. Você diz, quem indicou ele foi o Temer, não tem nada a ver não, mas ele que fez. Então eles entendem ainda, vejam, a gente precisa fortalecer a ideia de que existem instituições que são independentes, é super complicado, né? Então é um debate mais profundo, Gabriel. E outra, é engraçado porque assim, o Fux é indicado pelo PT, e aí vota daquele jeito. O Alexandre de Moraes é indicado pelo Temer para ser voz e olho e ouvido do Temer lá dentro. E vota daquele jeito. E as pessoas, né, essas informações não faz diferença nenhuma, né? Não faz diferença nenhuma. Não chega. E aí, assim, veja, a gente está pensando aqui, né, que não dá para a gente falar só para a nossa bolha, né? Que a gente tem que traduzir isso em um discurso que chegue no cidadão comum. E aí você tem várias barreiras para furar, que além deles acharem que o STF manda e desmanda, eles acham que tem um vínculo necessário entre o STF e o Executivo e o governo, né, e que isso pode aí significar de alguma maneira que é o Lula mandando prender, é o Lula mandando condenar, né, em completa, né, dissonância, enfim, de uma maneira desconectada em absoluto da realidade,
Mas, enfim, de todo modo, há uma questão sobre estratégias jurídicas, né, que eu acho que é sempre relevante a gente trazer. Nem tudo que a gente tenta juridicamente, a gente tenta para ganhar, né? Quem é advogado aí, ou quem né, atua em algum outro meandro aí do sistema jurídico sabe que muitas vezes você recorre sabendo que vai perder, você recorre para firmar uma posição. O caso Lula é um exemplo clássico disso, né? Os habeas corpus no STF, em muitos momentos o objetivo não era ganhar, porque ele sabia que perderia, era trazer o debate, forçar, né, que coisas sejam ditas. E eu não tenho a menor dúvida de que seja esse projeto da anistia, seja o próprio caso ali do julgamento deles no STF, a gente ainda vai ver muito malabarismo, né, muita pirotecnia, porque eles não querem ganhar agora, eles querem fazer corte para a rede social, eles querem fazer corte para mandar para fora do Brasil, dizer que há perseguição, né? Então, a primeira pirotecnia que eu tenho certeza, né, se você quiser, Gabriel, jogamos R$50 aqui agora, abre, não, eu que sou contra os sites de aposta, vamos abrir um site de aposta nisso agora mesmo, que eles vão entrar com embargos de declaração ali, né, da decisão, que é um recurso que eles podem entrar, mas eu tenho zero dúvida, a imprensa está reforçando muito isso nos últimos dias, não cabe embargos infringentes, porque pelo regimento, é só quando tem discordância, o STF já entendeu há muitos anos que tem que ter pelo menos 2 votos pela absolvição. Veja, o texto tem uma norma, assim como a nossa Constituição e tantas outras normas no nosso país, tem uma que a gente chama de textura aberta da norma, né, que é uma situação em que a norma diz uma coisa, mas a gente interpreta aqueles dizeres da norma com bastante espaço. E o STF, veja, eu até acho que seria bom aceitar os embargos infringentes, para não ficar esse clima de impedir, enfim. De todo modo, você tem alguma dúvida de que os advogados vão entrar com embargos infringentes? Não só não tenho dúvida, como a gente não pode apostar isso, porque não ia ter graça, nós dois ia apostar na mesma coisa. A mesma coisa, ficar cada um com seus R$50, tá bom. Toma aqui os R$50, como diz a música. Mas olha só, no última parte, eu inclusive expliquei quais são os recursos possíveis e eu bati nessa tecla, eu falei, olha aqui, ó, teoricamente não poderia, mas os caras vão suscitar a discussão, vão entrar, mas com toda certeza, né? Eu poderia jogar esse dinheiro, eu também sou contra apostas e coisa parecida, né? Então sim, vão entrar. Os embargos declaratórios, a gente sabe tudo bem, faz parte e é necessário, mas geralmente eles preparam outro recurso, né? Aquela função deles esclarecerem a decisão virou secundária. A questão é eles prepararem a ponte para o próximo. O problema é que não poderia ter próximo, mas vão suscitar essa discussão. Então, aquele choro quanto ao STF intransigente vai começar aí, né? Já está por aí previsto. Não, exatamente. E aí, assim, a gente sabe que eles vão entrar com esse recurso, e aí quem decide? O relator, né? E aí vai dizer, olha, Alexandre de Moraes negou o recurso do Bolsonaro que está sendo perseguido. E aí qual que é o próximo passo deles? O agravo interno. Eu não tenho dúvida. Mas são protelatórios, eles vão declarar o trânsito em julgado. Gente, é uma coisa super complicada declarar o trânsito em julgado dessa ação no meio do caminho. Vai ter que julgar os embargos e vai ter que julgar talvez o agravo que virá. Porque o objetivo deles não é discutir o que aconteceu, ou discutir o julgamento, é discutir que o Alexandre de Moraes persegue, que o STF persegue, e isso tudo vai ficar para eles, né, consolidado a partir dos julgamentos desses recursos. Honestamente, eu gostaria que isso fosse para o plenário. Tá? Eu, assim, de um ponto de vista racional, eu acho que isso tiraria um pouco o argumento de violar o duplo grau de jurisdição, embora não seja exatamente um duplo grau, mas pelo menos teria uma nova discussão. E eu acho que seria, sabe, a pá de cal. Eu gostaria que isso fosse. De um ponto de vista racional, teórico. De um ponto de vista do social, cada vez que a gente traz esse julgamento de novo, cada vez que eles voltam a ter espaço para falar, parece que cria-se, né, novos mitos, novas, enfim, histórias fantasiosas em torno desses julgamentos. E eu imagino a gente ter que ficar mais 13 horas ouvindo um voto do Fux, daí eu penso, não, já tá bom, o que já passou, já deu, né?
existem coisas que a gente tem que viver uma única vez na vida e talvez seja isso. Então, veja, eu oscilo também, porque eu não sou uma pessoa exatamente coerente, né? Eu sou um ser humano, tenho minhas incoerências, e essa é uma das minhas incoerências. Eu, de um lado, acho que seria bom ir para o plenário, e que a gente mataria esse argumento de que eles não puderam se defender, que o plenário não discutiu, que não teve duplo grau. De outro lado, eu olho para isso e penso, cara, imagina quanto pano para manga, quanta bobagem, eles vão continuar falando, quanta mentira, né? Então, né, essa é a minha contradição interna, eu tenho vou e venho nesse debate interno, mas eu tenho certeza que eles vão usar esses artifícios, e da mesma forma que a gente estava pensando nessa questão da anistia, de uma eventual aprovação de um projeto que viesse a anistiar de alguma maneira, que eu acho que a anistia não virá, né, mas que pudesse dosar de outra forma, entre aspas, né, a pena, talvez unindo ali, usando até a interpretação do Alexandre de Moraes no voto dele em relação aos crimes de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático, em que uma coisa seria relacionada às estruturas de Estado, outra coisa seria a deposição de um governo, e aí que aquelas pessoas, né, eventualmente se poderia dizer, não, mas elas tentaram uma coisa, mas não tentaram outra. Ok, né, acho que esse é um debate um pouco mais razoável de ser feito, mas não tenho certeza que esse debate deveria ser feito nesse momento, porque eu acho que ele traz uma questão muito visceral sobre o julgamento dessas pessoas específicas, desse núcleo político, né, de articulação do que aconteceu não só no 8 de janeiro, mas todos esses outros atos que estão relacionados ao 8 de janeiro. E eu acredito que, se fosse essa a interpretação da STF, isso teria prevalecido desde o primeiro julgamento, né? Não é essa a interpretação que está prevalecendo. De todo modo, esse eu acho que é um debate um pouco mais razoável, de se falar em um crime absorve o outro, até vai. Para essas pessoas do 8 de janeiro, né? Para as outras, eu acho que o voto do Alexandre deixou muito claro que elas cometeram os dois crimes. O objetivo era as duas coisas, né? Não era só uma coisa, só outra, e atos diferentes se voltaram a cada uma das finalidades. Então a gente tem, né, o crime de tentativa, né, foi consumado, porque o crime não precisa chegar no resultado final. O que me incomoda, e aí a gente falou dos Cavaleiros do Apocalipse, enfim, a ressurreição do Aécio, né, o Paulinho da farsa, e Michel Temer, que, enfim, né, saiu da Transilvânia e voltou para essa finalidade agora, debater isso aí. Aquele vídeo, assim, a falta de vitalidade dos três não te impressiona? Assim, parece que eles não... Assim, juntar os três ali não dá uma vida cheia, né, no videogame, porque é uma coisa absurda, assim. Aquele vídeo me deixou angustiada. Não, o brabo é se tivesse um espelho lá, né? Só ia aparecer duas pessoas, aí a situação ia ficar meio complicada. Mas é assim, ó... Fantasmagórico. A situação ali colocada... é mais um retrato, né, de um fio da navalha onde a gente está caminhando, porque a gente está entre uma queda fácil para um lado, né, que é o lado de ver que isso tudo é totalmente ridículo, embora eu acho que seria possível discutir muita coisa também em relação, principalmente à absorção dos crimes, né, eu acho que isso aí é uma discussão válida. O Fux tornou algumas das discussões interessantes e possíveis por um contraponto numa coisa ridícula, né. Quer dizer, ele parece que usou bons princípios de argumento da maneira menos séria possível, né, e avacalhou, né, com a própria discussão do cerne da questão. E eu não concordo inteiramente com ele, mas que ele tinha pontos bons para explorar, tinha. E, de certa maneira, politicamente, esses caras eles têm pelo menos alguma coisa para oferecer em termos de debate. Mas do jeito que está sendo feito, é isso aí mesmo, né? Como eu disse, a gente ou cai para o lado em que se dá conta do tamanho do ridículo, ou periga para cair para o outro, onde eventualmente tem esse tipo de circunstância, sabe-se lá como e por quê, né? Pegando uma maré boa, pegando um vento bom ali e daqui a pouco aprova coisas do tipo, olha, é uma anistia, mas só para discutir o tamanho das penas, o que assim, ó, eu não vou abrir esse debate aqui, porque a gente vai virar o Luiz Fux, né?
da podosfera, porque nós vamos falar mais pelo menos 50 minutos só sobre o que é de patético você querer criar uma espécie de anistia que vai, depois do julgamento passado em julgado, discutir se fica ou não fica aquela pena, e se diminui ou tudo mais, e enfim, e no meio do caminho a gente esqueceu até, né, de falar. É uma coisa que os institutos de pesquisa, eles tentam nos confundir o tempo todo, porque eles estão há 3 anos colocando em intenções de voto um cara que, para além de tudo isso, está inelegível. E alguns já começaram a se dar conta disso, os institutos de pesquisa ainda não. Alguns correligionários e familiares e coisas assim começaram já a perceber que sim, para além dessa engronha toda, tem um cara que está inelegível. Mas enfim... Isso é uma outra discussão, isso é uma outra questão. Agora, quem escutou essa conversa de hoje, com certeza, saiu sabendo muito mais de panorama constitucional, saiu entendendo muito mais o que é PEC, como é que é o seu trâmite e, principalmente, né, quais são os problemas, ganhou de brinde aí algumas considerações na esfera processual penal. Eu agradeço muito, né? É um tema preferido aqui, pelo menos meu, né? Todo mundo sabe. E viu aqui nada mais nada menos do que aquilo que os jovens chamam de aulas, né? É basicamente #aulas. Então eu vou agradecer a Letícia deixando algumas coisinhas desse Brasilzão aí que sempre nos surpreende. Eu acho assim, ó, se dá para fazer um concurso de memes. E olha que o Brasil é uma espécie de meca, né? É uma espécie de lugar privilegiado para o debate desse tipo de comunicação. Eu diria que o melhor meme não é brasileiro, mas ele explica a gente de uma maneira assim, ó, magistral, né? É aquele das pessoas subindo a montanha-russa e o carrinho que está voltando tem uns esqueletos assim, assustando as pessoas, tal, porque é isso. O Brasil, o cara pensa assim... Tá, agora eu entendi. Agora vamos andar devagar, porque agora eu acho que eu peguei. Que peguei a coisa. Então, aí não pegou. Aí vem o trem fantasma, né? Dobra o carrinho, vem uma múmia, vem um outro vampiro, tá cheio de vampiro por aí, né? Então a gente vai deixar algumas coisas aí com gostinho de quero mais, e vamos deixar alguns debates ainda no ar, porque a gente tem muito o que falar toda semana. A Letícia vai reaparecer aqui qualquer hora para falar mais e melhor de mais e melhores coisas, né? E vai seguir aí, né? A gente espera que ela siga voltando a nos brindar com a sua presença. E é por isso que eu digo que o nosso programa, a nossa conversa oficialmente termina aqui. Mas você já sabe, você escuta o Vira Casacas aí gratuitamente em todas as plataformas, em programas de áudio, streamings e tudo mais no YouTube. E você sabe que agora ela fica um pouquinho ainda aqui com a gente, porque é o momento das nossas dicas culturais. Ou seja, depois de falar tanto, né, sobre toda essa encrenca aí, a gente tem a opção de ou dar mais encrenca para as pessoas se entreterem, ou falar de coisas que não tem nada a ver com o episódio, porque nas dicas culturais vale tudo. Então eu vou começar aqui, vou deixar umas dicas para vocês aí na semana. Nós não teremos dicas do Felipe, né? O Felipe adora essa parte das dicas, eu também gosto muito. E eu vou dar uma dica de um filme e um disco. Então, o filme, Letícia, que eu recomendo é um filme de 2017. Ele é um filme já, né? Já tem uma estradinha, já tem um chão. E ele não é exatamente muito conhecido. Eu achei naquele esporte que eu gosto muito de praticar, né? Que você fica zapeando lá nas coisinhas. E aí tem um que recomenda outro, que tem um ator, e com esse ator tem os filmes com ele, que já aí aparece outro, e aparece um quinto filme que você não sabia que existia, você vai marcando nos favoritos, e você assiste meia dúzia desses aí. Você marcou 400 nos favoritos, se deixar, e não assistiu quase nenhum. Mas esse aí eu acabei embarcando na onda, acabou me chamando a atenção, e o nome do filme é O Herói. O Herói é um filme de Brett Halley, diretor 2017, Estados Unidos, e ele tem aí um elenco que vai ter algumas carinhas conhecidas aí de quem gosta de ver séries, principalmente, né? Mas o protagonista é o Sam Elliott, essa figura que é emblemática, né? É um cara que ele tem aquela pinta assim que você reconhece na hora, e principalmente, né, não só o bigode, como o vozeirão, assim. E ele realmente já fez muito filme, tem muita coisa antiga dele, e ele justamente interpreta um cara que já tem um passado no cinema, mas que agora anda meio parado. Ele é mais reconhecido pelas coisas antigas do que por eventual coisa que ele esteja fazendo agora. Já está numa certa idade, descobre uma doença terminal,
e aí começa a lidar com essas questões de fim da vida, de reaproximação com uma filha com quem tem uma relação bem tumultuada, arruma a namorada nova inesperadamente, fica lá pensando na vida. Às vezes ele chega à conclusão de que tem que fazer alguma coisa e não só ficar comprando maconha do vizinho, fumando maconha, né? É um filme que, com a descrição que eu dei, parece engraçado, mas ele é muito tocante, assim, sobre fim da vida, sobre recomeços e coisa parecida, assim, um filmezinho, né, bem legal, mais light do que parece, né? Eu vou dar uma descrição aqui que para alguns vai ser gozada, para outros vai parecer tragédia, não é nenhum desses, é um filme bem legalzinho, bem bacana, O Herói. E outro disco, esse sim é lançamento, esse aí é coisa bem novinha, saiu aí em todas as plataformas de áudio o disco que vai ser trilha sonora do novo filme da série Tron, né? Já tem aquele filme Tron de 1982, que é Tron, uma Odisseia Eletrônica no Brasil. Eu amo este filme, eu acho esse filme bastante ousado, divertidíssimo, uma aventura super legal, diferente para a época. Em 2010 ganhou uma continuação, né? Tron Legacy. Eu não acho tão legal esse filme, apesar dele ser visualmente deslumbrante, eu acho que ele é um filme meio fraco. E ele já tem uma trilha sonora foda, fortíssima, do Daft Punk, né? A época atuante ainda, a dupla. E agora a trilha sonora, ela vem numa pegada parecida. A trilha sonora é do Nine Inch Nails, então uma trilha sonora original composta só pro filme. Uma música eletrônica, né, com algum ar retrô, assim, bem interessante. Eu tava esperando essa trilha no que saiu. Essa foi uma daquelas que eu deixei o sininho, né? Deixa o sininho aí para notificação. Deixei o sininho. Eu fui a primeira pessoa do mundo a baixar. Quando apareceu, eu disse, opa, é minha. Peguei. Então, Tron Ares, né, uma trilha sonora, ela é muito extensa, né, às vezes tem música inteira, às vezes tem algumas coisas mais vinheta, mas é do Nine Inch Nails, né, e o Trent Reznor e o Atticus Ross, que hoje são o próprio Nine Inch Nails, eles são uma dupla aí consagrada de trilhas sonoras aí, tem ganhado prêmios, a Dedel, né, inclusive Oscar aí, já meteram ficha. Então é as duas dicas que eu dou, o filme O Herói e a trilha sonora do vindouro Tron Ares, em bom português, né? Enfim, Letícia, a tua dica ou as tuas dicas, e vale tudo aqui, de livro, passando por videogame, chegando até a posição preferida na yoga. Eu vou indicar um filme e uma série. O filme, eu confesso que assim, a continuidade dele me incomodou um pouco, mas eu acho que é interessante a gente assistir para ver como pode evoluir essa loucurada que a gente vive, né? O filme estadunidense, eu não sei se ele teve tradução pro português como Soberano, mas enfim, em inglês é Sovereign, né? Que seria o cidadão que se diz soberano. Aquela loucura que eles têm nos Estados Unidos, dos caras acharem que eles podem ir contra tudo isso que tá aí, Gabriel, sabe? Contra a norma, porque ele é cidadão, ele é soberano. E aí os caras, enfim, é a história de um pai e um filho, mas principalmente do pai, né, que tem essa distopia ali de achar que ele pode se colocar como um cidadão soberano, portanto, contrário às normas e à determinação judicial, enfim. E ele se envolve ali é baseado em fatos reais, então é por isso que eu acho que ele é interessante, porque é chocante, assim, né, até onde isso chega, mas que há uma disputa judicial ali em torno da casa deles, porque, enfim, ele não paga impostos. E aí, quando ele é questionado sobre isso, ele entra numa imersão, assim, de uma loucura, né, de se sentir empoderado frente ao sistema, e aí armado, né, porque a gente está falando de uma realidade dos Estados Unidos, que, enfim, escala de uma maneira bizarra. Como eu falei, o filme me incomoda um pouco a sequência dele, eu acho ele um pouco truncado, mas eu acho que, do ponto de vista, né, antropológico, ele é um filme bem interessante, causa um certo incômodo, mas acho que às vezes o incômodo é necessário, né, para a gente se ligar quanto isso pode evoluir, né, e quanto esse discurso muitas vezes chega aqui, porque começa com imposto é roubo e chega e, né, o Estado só quer te oprimir, não sei o quê, e esse discurso não está tão distante de nós, né, então é bom a gente se ligar das potenciais consequências disso tudo. Olha só, quem escutou o Vira Casacas 442 viu o Felipe dando a dica desse mesmo filme, então se você não viu naquela época, agora já são 2 votos, já dá para ter embargos infringentes, ó. Já são 2 votos aqui, né, que estão recomendando entusiasmadamente esse filme, e é uma discussão, né, do momento.
É a discussão que está aí, né? Muito interessante, Sovereign, então já está duplamente anotado aqui, mas vamos lá. Fiz só um pequeno comentário aí, né? Vamos para a segunda dica. Não, por favor. Não sei até se ele não falou que o filme é mais bem construído do que eu achei, né? Pode ser. Mas eu achei um pouco truncado, mas interessante, uma perspectiva muito maluca e causa incômodo, mas acho que é bem necessário. A segunda é uma dica mais leve, daí de série. Para quem acompanhou aí os embates recentes sobre a suspensão, cancelamento desses programas de late night shows, né, nos Estados Unidos, o Stephen Colbert já, né, anunciado que não continua para outro ano, agora rolou aquela suspensão do Jimmy Kimmel, que daí voltou. Há uma perseguição, né, há um monitoramento constante do que se fala e do que se faz, né, nesses programas de humor, enfim, sátira, né, não necessariamente de humor, mas de sátira política, né, de uma forma, vamos ser bem sinceros, né, Gabriel, super liberal, né, com todas as críticas que a gente pode ter a esses caras, mas ainda assim são pessoas que estão dando a cara a tapa falando do regime. Mas tem uma série bem interessante chamada Hacks, chama Medíocres em português. É uma mulher humorista que teve a chance na juventude de ser uma apresentadora de late night show, mas que não conseguiu, tiraram dela essa possibilidade. E aí ela vira humorista em Las Vegas. E, enfim, um momento ali da vida, uma situação complicada, ela vai sair do lugar que ela está trabalhando, porque, enfim, estão mandando ela embora, uma mulher de 70 anos, né, já é mulher, já está numa faixa etária que não se considera que ela deva continuar existindo socialmente. E aí ela, enfim, vai ter uma perda ali do emprego dela e colocam ela para trabalhar com uma moça mais jovem ali, uma comediante também. E aí a série se desenvolve em torno delas e em torno dessa possibilidade de existir mulheres nessa posição de ser quem faz a crítica política, a sátira, né? E todos esses debates que a gente está vendo aparecem na série, mais o etarismo e mais a questão dessa inferiorização da mulher no cenário, seja da crítica política, seja da comédia, né? Então, uma série leve, bem construída, bem escrita. E assim, eu vou dizer para vocês que, sei lá, eu assisti 4 temporadas em uma semana. É um negócio absurdo. Então, se você não está disposto a consumir dessa maneira, vai com calma. Essas as dicas. Que legal, e você encontra links para tudo isso aí que foi dado de dica aí nesse episódio e em todos os outros lá em viracasacas.com, que assim que é publicado o episódio aí em todas as plataformas, a gente já bota o postzinho lá no nosso site também. E agora, sim, agora eu libero a nossa convidada aí, porque vocês viram que numa conversa de alguma coisa como pouco mais de 1h30 aí, você sai, parece que você teve 6 meses de curso aqui. Vira Casacas é isso aí, não é fácil, e as nossas convidadas aqui são porrada. Letícia, muito obrigado mesmo. Esperamos, né, e não é demagogia quando a gente fala isso aí, a gente espera que tu possa retornar mais e mais aqui, né? Recentemente foi a primeira, agora já é recém também a segunda, que seja a segunda de muitas, e muito bom te ouvir, muito bom contar contigo. Enfim, valeu, e dá um tchauzinho para nossa galera aí, quiser passar alguma coisa em termos de contato ou jabá, né? Enfim. Não, eu que agradeço por vocês terem me convidado de novo. Eu espero poder voltar mais vezes, espero que essa aula, entre aspas, né, todas essas, sei lá, essas considerações mentais confusas aqui que eu tentei trazer tenham ficado claras, e se restou qualquer dúvida ou se alguém quiser conversar mais, minhas redes são todas Letícia Kreutz, né, KREUZ, mas em todas as redes eu tenho o mesmo arroba, e o e-mail também, @gmail, mas é tudo igual. Então podem mandar mensagem, vou ficar feliz, pode xingar também, né, a gente é a favor da liberdade de expressão. Espero que não xinguem muito,
mas é sempre uma alegria poder falar sobre esses temas e tentar traduzir para uma linguagem um pouco mais aproximada, né, um pouco mais mastigada. Eu sei que não é a realidade de todo mundo estar o tempo inteiro falando sobre direito constitucional, sobre direito, né, em si, então é sempre uma alegria poder tratar desses temas de uma forma mais suave e um pouco mais próxima do cotidiano das pessoas, tentando traduzir para termos né, que o cidadão comum possa compreender. E eu acho que é uma atividade que a gente vai ter que se esforçar para fazer, porque para a gente ter aí uma garantia de uma sociedade democrática, né, de uma esperança de um futuro em que essa polarização não esteja presente, mas principalmente de um futuro em que a gente possa discutir temas de novo, voltar a debater, ter debate público sério, de um ponto de vista que não seja essa pirotecnia, essa loucura, né, a gente vai ter que se dar o trabalho de tentar explicar esses temas e de tentar trazer isso para o cotidiano das pessoas, né, que elas possam compreender o que está sendo debatido, quais são as consequências. Então, acho que tem um papel fundamental aí de interesse público, né, do que a gente faz. Então, fico muito feliz de poder estar aqui. Joia, maravilha. Bom, você que está nos ouvindo aí, a Letícia vai dar um tchauzinho, mas a gente segue aqui porque nós ainda temos que dar uns vivas, uns salves, mandar uns beijos aí para o nosso público. Então, vamos lá, vamos direto. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, muito bom episódio, parabéns. Opa, não. Parabéns. A gente tinha prometido para Letícia que ela ia voltar para falar de coisas mais agradáveis do que ela falou da última vez. E eu não sei se é mais agradável, né, diante do que a gente... Mas enfim, é certamente, né, uma grande contribuição aqui. Mas a gente agora tá naquele momento dos vivas, né, salves, mandar abraços, carinho, beijos e tudo mais. Eu já tenho um aqui, ó, que é meio viva, meio pistolão aqui, né. É daqueles que se apresenta, assim, né? Bom, encontrei no final de semana passado a nossa querida amiga, nossa querida ex-aluna, hoje professora, pós-doutora, Mariana Kini. Que legal! E a Mariana, ela veio acompanhada, né? Ela veio acompanhada porque daqui alguma coisa do tipo semanas, meses, não sei o que, vai estar entre nós a Ana Luzia, cara, né? Olha que bacana, cara. Vai estar, né? O cara tá velho, puta merda. O que é isso? Mas aí fomos tomar um café e tudo mais, e ela me presenteou finalmente, porque eu tava reclamando que eu era o único que não tinha em mãos ainda, o livro que saiu pela Lumen Juris, ó, já que estamos falando um episódio aí com uma jurista aqui, tô indicando um livro de uma outra jurista, no caso o livro é Monitoração Eletrônica de Pessoas e Desproteção de Dados Pessoais no Brasil, e ele tem um subtítulo, ó, Cartografias Conjuntas de uma Tecnologização do Humano. Tá aqui na minha mão que o massa. livro, né? E eu brinquei com ela que aqui, né, o serviço é acompanhamento total, né? Fui orientador da Mariana no mestrado, e aí fiz o prefácio do primeiro livro dela, e aqui o prefácio é do Michael Vermut, né, o nosso grande querido amigo aí lá da Unijuí, baita professor também, e eu fiz o pós-fácio. Eu digo pra ela, não, aqui é assim, ó, é integral o acompanhamento, assim, eu vou até o final, eu inclusive fecho o livro, mas bem bacana, cara, tá uma edição muito bonita, é um livro bem legal, uma pesquisa sobre monitoramento eletrônico, que envolve muitas pitadas de filosofia e tudo mais. Então, olha aí, ó, já fica uma dica para quem quiser alguma coisa muito original no tema. Esse é o meu primeiro Viva. Grande Viva, Mariano. Grande Viva. E o seu? Vou mandar um Viva aqui, cara, pro Max Folosker, né? Que ele botou fotinho lá nos protestos em Brasília e ele foi com a camiseta do Vira, né? Então, para barrar essa safadeza, né? Ele foi com a camiseta do Vira, cara, ficou demais. Não, eu diria que o Max certamente vai escutar nesse episódio aí, e eu também tinha esse Viva anotado para ele, porque é muito interessante, né? Chega um momento em que tem alguém protestando por uma coisa que a gente também protestou, alguém na rua lá, botando a sua voz, com uma camisa que tem nós, cara, porque ele foi com a camisa dos Virinhas, né? É verdade. A camisa dos Virinhas. Então a gente estava lá, a gente estava com o Max lá, né, de certa maneira, né? E agradeço. E aí nós vamos avisar ele do episódio, porque por pessoas como o Max que se reuniram no Brasil inteiro e foram mostrar isso aí, os homens ficaram com medo, rapaz. Os homens ficaram com medo. Então, Max, funciona. Esse episódio é em tua homenagem, né, em homenagem a toda a galera aí, né, que nos escuta e que certamente estava contra essa safadeza, mas é em especial em tua homenagem. Então, né, saiba que você
causou isso aí. Se nós temos uma convidada comentando, entre outras coisas, a queda dessa porcaria aí, né? Você foi um dos responsáveis. Muito obrigado por nos levar lá. O que mais tem aí, Gabriel? Eu vou reprisar aquele salve que eu tinha para todo mundo que surpreendentemente escutou até o final, né? A gente às vezes intui algumas coisas, mas a gente não tem certeza. Então, eu vou ver se eu lanço um desafio aqui, reflexo, rebote do desafio. Você... No final, então eu tenho mais um salve. Então manda o salve, vamos ver. Eu vou mandar mais um salve depois. Tem que ser todos os salve. Atenção. Parou, atenção, depois do comercial. Eu vou mandar um salve pro Ítalo Amarante, cara, que nos mandou um e-mail ali, ele agradeceu pelas dicas lá de ferramentas lá do Lucas, tem uma galera que gostou muito do Antena Pod, né, que foi indicado. Então ele disse, graças pelas dicas de ferramentas para fugir cada vez mais das plataformas. Mande um salve para mim e para o meu parceiro de vida, o Bruno. Estou trabalhando arduamente para que ele seja mais um vira-casaker. É uma constante desse podcast, Gabriel, que pessoas que ouvem vira-casacas unidos ficam unidos. Né? Então, assim, Bruno, pra cá. Cara, assim, ó, impressionante esse negócio, né? O poder do vira-casacas aí em fazer a sinergia entre as pessoas. Então, Bruno, o negócio é o seguinte, né, cara? Quiser solidificar ainda mais isso aí, tu vira casacas, cara, na cabeça. Muito obrigado por todo mundo que convence, né, ou que enche o saco, ou que chantageia seus parceiros e companheiros para ouvir o Vira Casacas. É muito importante pra gente também, né? Expansão do público. Street Team Vira Casacas, né? Convença uma pessoa. Tipo assim, ó, vamos meter um papo aqui, né? Grupo dos 11. Isso aí. Vamos fechar aqui. A Brizola. Ó. Então, assim, ó, você escutou os nossos vivas até agora, você logo vai ouvir a menina do cachorrinho, você vai ouvir Tchau Prejudicada. Então, vamos ver se isso aqui se sustenta ou se foi só por causa do número redondo lá. Eu quero ver você comentar embaixo da nossa postagem ou meter uma hashtag aí, né, quando for fazer um comentário, um retweet ou coisa parecida, bota assim, ó, vira PEC. Eu quero ver, estou desafiando vocês. E aí, eu vou dizer uma coisa, Abal. A gente pode fazer qualquer dia um sorteio, né, do Natal do Abal entre os apoiadores que meteram a palavra código. Que tal? Ou especial, só para quem botou a palavra código, claro. Mas vai ter gente que vai começar a pular até o final só para ouvir a palavra código. Não, mas daí o cara não vai ouvir o conteúdo do troço, né? Porque ele precisa ganhar uma camiseta ou um livro. Ele não precisa ouvir o negócio. Tá bom. Mas é que você não sabe quando terá a palavra código. Vai ter 2 seguidas aqui, mas daqui a pouco não tem. Tem no meio do episódio, assim. Imagina, cara, soltar no meio, assim, ó. Bota uma mensagem subliminar, assim, ó. Vira PEC, Coca-Cola, tá? Então, comenta aí embaixo da postagem, comenta lá na sua plataforma de áudio preferida, enfim. Ó, nos resta, Felipe, dizer que apesar de vivemos neste mundo, né, com esta Câmara dos Deputados e com esse Senado, assim, que às vezes tranca, mas eu não sei se eu confio tanto, eu diria que somos homens inocentes. Homens normais, completamente normais. Tchau, prejudicada. Pessoal. Coca-Cola. We're just normal men. What do you mean, normal man? We're just innocent men.